Olá, seja bem-vindo ao Alterações Mediáticas, podcast do Página 1, sobre os estranhos fenómenos que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. E hoje trago aqui mais casos em que fenómenos estranhos e bizarros afetaram alguns órgãos de comunicação social. Começo com um caso de uma notícia do Correio da Manhã, em que o título era o seguinte: Concertos grátis aquecem país de norte a sul. E a notícia referia que aqui há alguns artistas populares, como Tony Carreira, Nininho Vaz Maia, Chutes e Pontapés, vão dar vários concertos a custo zero. Ora, este é claramente um fenómeno bizarro, porque, como quem acompanha o Página 1 também bem sabe, não há concertos grátis. O que existe é concertos pagos por todos nós, contribuintes. Isso sim é o que existe e, portanto, não só não existem concertos, nem espetáculos, nem festas, nem festivais a custo zero, como também não existem concertos grátis de norte a sul do país. E, portanto, é só consultar a longa lista de espetáculos que são pagos pelos contribuintes, e ainda para mais este ano, o ano de eleições autárquicas, em que muitos políticos, sobretudo aqueles que estão em busca de renovação de mandato, têm ainda mais interesse em animar a população e, quem sabe conseguir captar mais votos. Portanto, é aqui um problema que tem persistido no jornalismo, é esta questão de dizer que é grátis. É como as assinaturas dos jornais, é grátis. Não, não é grátis. São pagas. São pagas é por cada um de nós. Passando para um outro caso, e este é um caso internacional, mas que também afetou alguns órgãos de comunicação social em Portugal e que, de facto, tem a ver com um tema que já foi falado, já falámos eu e o Pedro Almeida Vieira num outro podcast, o Ata Diurna, e que tem a ver com o facto de acontecer aqui um fenómeno bizarro agora de finalmente alguns jornalistas estarem preocupados com questões sobre haver especialistas e médicos ligados a farmacêuticas ou haver aqui problemas de conflitos de interesses entre aqueles peritos que são ouvidos ou que aconselham governos em matéria de políticas de saúde. E falo neste caso, a propósito da decisão do anúncio do secretário de Saúde norte-americano, Robert F. Kennedy Jr., de reformar e, portanto, reformular completamente o painel de membros que aconselham em termos de políticas de vacinação nos Estados Unidos, e caiu o Carmo e a Trindade com os mídia e muitos jornalistas completamente a fazer acusações de que está a haver aqui um ataque à ciência, de que está a haver aqui levantam questões também de eventuais conflitos de interesse deste ou daquele novo membro. Ora, entre os novos membros eu destaco, por exemplo, Martin Kulldorff, que é um especialista há muitos anos em matéria de segurança de vacinas. Ele é um epidemiologista, um reputado bioestatístico e, portanto, se nós vamos falar aqui de ciência, Martin Kulldorff é, de facto, um representante de topo ao nível daquilo do melhor se faz de ciência em termos de saúde pública, especificamente nesta área, na questão das vacinas, e o seu trabalho tem vindo a demonstrar isso. De facto, aqui muitos jornalistas agora muito preocupados com as questões de conflitos de interesse, quando antes, até agora, não se preocupavam muito com o facto de haver peritos ou os pseudo-especialistas com ligações a farmacêuticas, não se preocupam em ver, e mesmo sendo público, nunca se preocuparam em ir ver a ligação de académicos e de investigadores, professores universitários, que normalmente vão aos mídias dar as suas opiniões sobre saúde pública e políticas de saúde pública e que têm vários compromissos financeiros envolvendo farmacêuticas, mas nada disso importa. Agora sim, isso passou a ser um tema e ainda bem. Neste caso é um fenómeno bizarro, mas que vem pela positiva, que é, finalmente, jornalistas voltam
a estar preocupados com questões relacionadas com conflitos de interesses na área da ciência e na saúde, e é algo bastante positivo que aqui gostaria de destacar. Portanto, este é um fenómeno bizarro, mas que vem pela positiva. Infelizmente, depois vem aqui, é misturado com algumas informações que não estão corretas, que estão enviesadas, algumas que são falsas e que já começam a circular relativamente a alguns dos membros deste comitê que está a ser agora renovado por parte do Secretário de Saúde dos Estados Unidos, mas que também já nos habituámos que infelizmente os mídia, eles próprios, não só em Portugal, mas também noutros países, e os Estados Unidos também não são uma exceção, os mídias estão cada vez mais ligados àquilo que são as receitas provenientes de parcerias ou de publicidade que envolve grupos farmacêuticos, e portanto acaba por haver aí também uma dificuldade, muitas vezes uma impossibilidade até de poderem olhar para os temas de saúde pública de forma isenta e livre. Voltando aqui depois para um outro tema, venho aqui referir um tema que tem a ver com uma reunião que esteve a decorrer aqui em Estocolmo, a habitual reunião anual do grupo Bilderberg, que começou no dia 12 de junho. Esta é já uma reunião que se repete todos os anos, há 71 anos que se repete. A abastada família Wallenberg foi a anfitriã deste ano, e trago aqui este tema ao Alterações Mediáticas porque o fenómeno bizarro que se passa aqui é não haver notícias nem cobertura sobre esta reunião. Normalmente esta reunião é uma reunião mais discreta, mas não deixa de, dada a lista de participantes com a nata de não só do nível político, mas também em termos de multinacionais, indústrias diversas, nomeadamente a indústria de armamento, mas também na área da defesa ou dos militares. Temos aqui, por exemplo, presença de topo da NATO, também do britânico MI6 e dos Estados Unidos, e portanto deveria atrair um bocadinho a curiosidade por parte dos mídias, mas não, de facto, pouco se lê isso. Em Portugal procurei, não encontrei referências a esta reunião. Nos outros anos tem sido também assim, o que é um pouco estranho, de facto, este desinteresse por uma reunião onde são debatidos temas de relevo e onde estão presentes figuras de topo a nível global. Uma exceção em Portugal, alguém que tem também no passado colaborou com o Página 1, Frederico Duarte Carvalho, escritor, e como jornalista também acompanha há muitos anos estas reuniões do grupo Bilderberg, e que certamente está a acompanhar este tema. De resto, não vemos em Portugal, nos mídia mainstream e naquilo que deve ser a cobertura de temas da atualidade, não vemos referências a esta reunião ou notícias relacionadas com esta reunião. Vale a pena salientar que há uma nota interessante, é que este ano participam, como é habitual, alguns jornalistas e responsáveis de vários órgãos de comunicação social. O editor-chefe da Bloomberg é recorrente nesta reunião, tal como também editora-chefe da Economist, mas outros fazem parte desta reunião, participam nesta reunião, não para cobrir, este é um fenómeno de facto bizarro, não para fazer uma cobertura da reunião em termos jornalísticos, mas para participar como participantes ativos, digamos assim. E, portanto, este ano 4 jornalistas ou responsáveis editoriais de grandes órgãos de comunicação social participam. O ano passado em Madrid houve de facto um número bastante elevado de presenças dos mídia, entre jornalistas e responsáveis editoriais, houve 10 presenças. Portanto, há aqui nesta temática do grupo Bilderberg estes dois fenómenos bizarros. Por um lado, haver jornalistas que participam, mas que depois não é para escrever nem para noticiar nada, e por outro lado, depois haver aqui também a questão de estas reuniões não serem alvo de
notícia. Passando para outro tema, vale a pena aqui acompanhar uma saga que tem decorrido em torno da Expo 2025 em Osaka, no Japão. O Página 1 tem estado a fazer uma cobertura relativamente a alguns temas, nomeadamente os gastos do AICEP. Recentemente publicámos uma notícia sobre como o AICEP pagou para ter uma cobertura mediática e, portanto, para jornalistas irem a Osaka e também para ter lá algumas figuras mais mediáticas, como Cristina Ferreira. Mas vale a pena aqui, aí vem a questão do fenómeno bizarro, aqui já começar a ver também notícias bastante fofinhas e positivas relativamente à participação de Portugal na Expo 2025, como esta, por exemplo, da RTP, que destaca que Portugal quer mais do que duplicar as receitas com turistas japoneses até 2028. Mas muitas outras notícias estão a sair e também entrevistas, sempre também com um tom mais positivo. Vale a pena ir acompanhando e também verificar se de facto nessas notícias com um tom mais positivo o jornalista viajou a convite de. Eu devo dizer que estas viagens a convite de podem e justificam-se no caso, por exemplo, de alguns órgãos de comunicação social que de outra forma nunca teriam orçamento para poder fazer cobertura de alguns eventos, contudo não os vincula nem os obriga a fazerem uma cobertura positiva, ou seja, não pode haver uma ligação entre aquilo que é o pagar as custas de deslocação ou de estadia da ida de jornalistas ou de equipas, por exemplo, de televisão para cobrir um evento, daí não pode haver uma contrapartida de ter uma cobertura mediática positiva e, portanto, os jornalistas não podem também sentir-se pressionados para fazer uma cobertura positiva, até porque, por exemplo, este ano em Osaka houve ali algumas controvérsias, incluindo um problema de saúde pública que o Página 1 também tem mencionado. Uma outra nota, também para aqui referir um tema que, sendo um pouco mais distante no tempo, é algo que gostaria de salientar, porque tem sido também um fenómeno bizarro que tem afetado muitos órgãos de comunicação social ao longo dos anos e tem a ver com a forma como os mídia classificam protestos ou motins dependendo da cor política ou dos protagonistas envolvidos. De facto, é de lamentar, continua a acontecer e voltamos a ter uma situação dessas em que não se consegue, de facto, perceber qual é o problema dos mídia em conseguir olhar quando, de facto, existe já um fenómeno de violência e, portanto, estamos perante motins e violência, por exemplo, quando já há destruição de propriedade, quando há carros incendiados no meio das ruas, feridos, muitas vezes vítimas mortais, portanto, não é difícil para um jornalista perceber isso. Em todo o caso, continua a haver esse problema e falo, no caso recente, dos protestos em Los Angeles, em que, naturalmente, sendo aqui a figura envolvida, Donald Trump, muitos mídia nem sequer olham para aquilo que se passa no terreno e tomam o partido daquele que é o governador da Califórnia e fingindo que de facto não se estava perante casos graves de violência, de atentado à segurança pública, de destruição de propriedade, de uma ameaça séria àquilo que era a segurança da população e, portanto, houve a necessidade de, a nível federal, ser chamada a National Guard e, portanto, forças policiais para acalmar os ânimos e conseguir controlar a situação. Aqui, o facto de não se conseguir nas notícias, e durante várias vezes vimos isso em notícias com títulos referindo que eram protestos pacíficos. Isso já assistimos aqui há uns anos também com outras situações em que de facto não eram e estavam-se perante imagens que não batia a bota com a perdigota. Víamos imagens de violência, mas que depois, em contraste, os títulos eram protestos pacíficos. Ora,
Também, às vezes, em protestos se sabe que há indivíduos e grupos que aproveitam as oportunidades para cometer crimes e, portanto, também para causar distúrbios. Contudo, há também um mote que se consegue perceber na evolução de alguns protestos e, neste caso, era óbvio que houve problemas que se levantaram de segurança e, portanto, continuar a ver nos mídia a insistir em que se tratavam de protestos pacíficos, não só era triste, como mostra mais uma vez que a cobertura noticiosa continua a ser ideológica. Isto não quer dizer que não se possa fazer uma boa cobertura isenta e factual sobre o motivo pelo qual começaram os protestos e as políticas que estão a ser implementadas pelo Governo Federal e pela Casa Branca. Agora, há conseguir depois distinguir as duas questões. Uma é o motivo pelo qual começam os protestos e as políticas que estão a ser introduzidas, outro é depois continuar-se a dizer que os protestos eram pacíficos quando se estavam a ver imagens e quando a população no terreno pedia por segurança. Portanto, é aqui este fenómeno bizarro que continua a afetar alguns mídia e que envolve esta questão de se há um protagonista político envolvido, então a cobertura é sempre feita num sentido. O oposto também sucede e isto não pode ser porque, mais uma vez, no meio disto tudo, os leitores, o público em geral, percebe que há uma diferença entre aquilo que os mídias estão a reportar e aquilo que eles conseguem também entender ou por mídia independentes, por jornalistas independentes, por alguns mídias que estão a dar as versões de outra forma. Enfim, por imagens que cidadãos estão a colocar nas redes sociais, há hoje uma forma muito diferente de se aceder à informação. Alguma, obviamente, é desinformação, alguma parte dessa informação depois são imagens falsas também, isso é infelizmente um fenómeno, mas também nos mídia, e isto é um parênteses, nos mídia algumas vezes infelizmente assistimos a imagens falsas que são veiculadas e que de facto muitas vezes depois não são acompanhadas da devida correção. Em todo o caso, aqui queria chamar esta atenção, é que continua a haver esse problema, esse fenómeno bizarro em que muitas vezes os mídia não conseguem chamar os bois pelos nomes. Ora, se há violência, se há lojas partidas, se há carros incendiados, então não são protestos pacíficos, são motins, é violência, são protestos violentos. Se de facto as pessoas estão maioritariamente a dançar ou a protestar ou com frases em cartazes e não há carros a arder, lojas partidas, feridos, a atirarem com algumas pedras e outros objetos à polícia, enfim, então aí já estamos perante algo diferente. Mas isto seria o bom senso, não era preciso ter nenhum curso de jornalismo para se conseguir, de facto, noticiar as coisas como são e chamar os factos exatamente como são. E hoje são estes os casos que trago aqui a este Alterações Mediáticas, um pouco mais longo, juntei aqui alguns casos diferentes, volto em breve com novos fenómenos bizarros que afetam o mundo anteriormente conhecido como jornalismo. Obrigada por ter estado aí e até breve.